Curve sua cabeça agora, vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos tão gratos a Deus, a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido tão gracioso, misericordioso. O Senhor tem dado a nós o que nós temos necessitado. O Senhor tem sido fiel. E que agora, Senhor, a Tua palavra continue tocando o nosso coração pela obra do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito, Senhor, fale ao nosso coração, nos levando à compreensão completa da Tua palavra, Senhor. Que não a letra, não apenas os relatos, mas os princípios delas fiquem tão gravados no nosso coração, que ao praticarmos nós possamos colher os frutos, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. Nós queremos assim, ó Pai, porque o Senhor nos ensinou a crer dessa forma. E Pai, então, em nome de Jesus, que o Senhor possa colher agora os nossos corações e fazer com que essas letras sejam cravadas no nosso coração por uma obra poderosa do Teu Espírito Santo. Abra o nosso entendimento, a nossa compreensão nessa noite um pouco mais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar sobre alguns princípios para nós conquistarmos. Conquistarmos o quê? Conquistarmos as promessas de Deus para a nossa família, para a nossa vida, no evangelismo, no discipulado, enfim, todas as áreas da nossa vida, nós podemos usar esses princípios. São princípios. E como tais, nós podemos aplicar de maneira integral, para que possamos colher o resultado dessa obediência, dessa palavra. São alguns princípios que são aplicáveis em todos os momentos da nossa vida. Então, quando nós estivermos ministrando aqui, pense em evangelismo. Pense quando você vai ganhar pessoas para Jesus. Pense no discipulado que você está fazendo. Pense na sua família, pense na sua vida espiritual. Pense em algo que você tem buscado de Deus, tem desejado de Deus. Pense em algo que você tem almejado para abençoar outros, porque é assim a nossa vida. Nossa vida é feita para abençoar outros. Nós somos agentes de transformação, nós somos agentes de multiplicação. Pense nesses princípios agora como fundamentais para que você conquiste, para que você tenha resultados na sua conquista. E nós vamos ler, abra sua Bíblia, no livro de Números, no capítulo 13, Velho Testamento. O livro que fala sobre números. E esse texto nos relata um momento da vida do povo de Israel, que estava já na iminência de entrar na terra prometida e conquistar aquela terra. Então são princípios de conquista. Eles estavam na iminência de conquistar a promessa de Deus. Deus tem promessa para a nossa vida espiritual. Deus tem promessa para nossa pregação evangelística. Deus tem promessa por discipulado que fazemos. Deus tem promessa para as nossas famílias. Deus tem promessa para a nossa vida pessoal e os nossos negócios. Deus tem promessas. Mas muitas vezes ficamos sem receber muitas dessas promessas porque nós não tomamos posse. E aqui então nós encontramos algumas promessas. Não vamos ler o texto agora, vamos ganhar tempo e vamos, na medida em que vamos falando sobre os pontos, vamos ler os textos, tá bom? Números capítulo 13, fica com a sua Bíblia aberta a partir do verso 17. E vamos lá ver o que está acontecendo. O povo de Israel na iminência de entrar na terra prometida, Moisés
então leva alguns espias, 12 espias, a ver a terra, a ver a condição daquela terra, a saber o que está acontecendo naquela terra, que eles iriam entrar. Então, essa é a história. Eles já caminharam no deserto por um bom tempo. Eles já estão às portas da conquista de das bênçãos de Deus, das promessas de Deus. Bem, agora é o momento de entrar. É o momento de tomar posse. Mas algo acontece tão fortemente, de uma forma negativa, que o povo não toma posse e perde a bênção. Uma geração inteira perde a bênção. Essa é a consequência de não aplicarmos alguns princípios na nossa vida. Nós perdemos o foco e perdemos a bênção. Isso é muito sério, porque a Bíblia diz que Cristo Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus, mas as bênçãos precisam ser tomadas ou conquistadas, como aquele povo que estava diante de uma promessa já dada, de uma bênção já dada. Na hora de pegar a promessa, eles perdem. E perdem por conta de não aplicarem esses princípios. Pois bem, vamos ao primeiro princípio. Diz o texto, no capítulo 17, desculpa, no capítulo 14, né? 13, no verso 17 ao verso 20. Vamos ver. Que é o princípio de conhecermos a realidade da conquista. Veja que o texto nos fala, quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se os povos que moram nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as cidades têm muralhas ou não. Examinem bem a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas, e assim por diante. Veja só o que está acontecendo aqui. A primeira coisa para nós, com o princípio de conquista, é nós vermos o quê? A realidade da conquista. Como é o que nós queremos conquistar. Avalie o teu casamento. Avalie os teus negócios. Como é que eles estão sendo feitos, embasados. Avalie o teu evangelismo, o teu discipulado. Como é que você tem analisado as pessoas que você quer evangelizar? Você está investindo em conhecer a realidade delas? Você está ciente do que está acontecendo de fato com a sua vida, com o seu casamento, com a sua família? O texto nos fala que Moisés liberou os espias para verem, analisarem a terra, conhecerem. Não deixe de espionar a terra. Vão lá e olhem, essa é a missão. Reconhecer a real situação é fundamental, queridos, para conquistarmos. Porque se nós não estamos preparados, um coração preparado, nós perdemos muitas coisas. Perdemos as vidas que nós queremos ganhar, perdemos até a família. Porque de fato estamos levando e deixando as coisas correrem e não temos ciência verdadeira do que está acontecendo. Temos que avaliar os desafios que estão à nossa frente. É isso que Moisés fez. E nós não podemos fugir da realidade. Analisar e ver bem as condições. Encarar o problema de frente. Não enrolar, não procrastinar, não contornar o problema. Há muitas pessoas assim, com feridas nos seus relacionamentos, com feridas nos seus casamentos, que não querem tocar, não querem tratar. Pessoas que têm algumas questões na área financeira para resolver e não querem resolver.
Porque se começa a mexer, vai descobrir que vai ter que mudar muito. Mas um dia vai explodir a coisa. Um dia vai por água abaixo todas as coisas. Então, nós precisamos compreender a real situação, sentarmos, avaliarmos, buscarmos conhecer o problema. No evangelismo a mesma coisa, precisamos conhecer as pessoas que nós queremos evangelizar, orar por elas, buscar saber onde elas estão, como elas estão, quais são as suas necessidades e assim por diante. Segundo princípio, tenha sempre um espírito de coragem. Verso 20, na parte B, diz: tenham coragem, sejam corajosos. Para conquistar precisa ser corajoso. É isso que Moisés diz: tenham coragem, vocês vão entrar na terra, tenham coragem. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Paulo diz algo muito, muito importante. O Espírito de Deus que foi dado a nós não é medroso, não nos torna medrosos. Pelo contrário, é um Espírito que nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Precisamos ter coragem. Há muitas pessoas com medo do fracasso, medo da separação, medo que não dá certo, tentativa de fazer um GE, não vai dar certo, medo. E a Bíblia nós encontramos mais de 300 citações bíblicas da palavra não temas. Mais de 300 vezes a Bíblia diz: não temas. Jesus, em Mateus 28, maior não temas, no verso 20 diz: eu vou estar com vocês. O Jesus estava dizendo: não tenham medo, eu estou com vocês. Eu estou no meio da sua família, eu estou no meio dos seus negócios, eu estou no evangelismo, no discipulado. Não tema. Nós precisamos encarar o problema de frente e nós precisamos não ter coragem. Se nós queremos conquistar, precisamos ter coragem. Coragem para enfrentar as dificuldades. Coragem para bater de frente em muitas coisas que vão tentar nos frear. Coragem em mexer em áreas que ainda não mexemos. Coragem. Porque o Senhor está conosco. E o terceiro princípio é sonhar com o melhor. Sempre sonhar com o melhor. Sonhar não paga imposto, né? Falam isso muito. No verso 20b até o 23 nos fala sobre isso. Veja só. Moisés diz assim: tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Sim até Horebe, perto da subida de Emate. Eles subiram pela região sul e foram a Hebrom. Vou pular os nomes. Depois chegaram do vale do Escol, que é o vale, foi dado o vale o nome Escol por conta de cachos de uva. Foi lá que foi encontrado um cacho de uva, que foi necessário 2 homens para carregar pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Por isso o nome Escol é da origem a palavra, não é da cerveja não, viu, irmãos? É cacho de uva. Cacho de uva. Um cacho enorme, romãs imensas. Tragam as melhores amostras, até para motivar o povo. Quem que vai entrar numa terra que tem umas uvinhas pequenininhas? Porque aí vem a notícia ruim, tinha gigantes. Quem é que vai enfrentar gigantes
a troco de uvinhas, romãs, miúdas, tragam as melhores amostras. E assim, nós precisamos sempre sonhar com o melhor. Deus tem o melhor. Todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós são as melhores, sempre os melhores. Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito. Deus sempre tem o melhor, Ele deu o melhor dele quando enviou Jesus. O seu único filho para morrer no nosso lugar. Deus já deu o melhor que Ele tinha. Então as demais coisas vão ser sempre melhor. Então nós precisamos sonhar sempre, porque Deus sempre tem algo de melhor. Sonhar com uma grande colheita, sonhar com muitas vidas se entregando a Jesus, sonhar com os discípulos abençoados, sonhar com uma família abençoadíssima, sonhar com filhos que amam o Senhor, sonhar com negócios que prosperem, que sejam abençoados. E nós então temos que sempre estar sonhando o melhor. Sempre buscando o melhor. Se nós queremos ter sucesso nas nossas conquistas, nós precisamos aprender a sonhar. Sonhe. Ministrei nessa manhã para a liderança e falei da visão, da promessa que Abraão recebeu de Deus, de que ele teria uma grande família, muitos filhos. Pois bem, Abraão não tinha filho algum, uma idade já avançada. Então, a Bíblia diz que Abraão, já desanimado, já até conformado em arrumar um filho através, primeiro do seu escravo amado, e depois através de alguma escrava. A própria Sara ofereceu a escrava dela para gerar um filho do Abraão. Sara é estéril, pior ainda. Eram velhos e ela é estéril. Pois bem, Deus leva um dia Abraão para fora da tenda e diz: Abraão, olha para o chão, areia. E ele pega aquela areia e diz: sabe, a sua descendência será como esses grãos de areia. Muita areia. Deserto só tem areia. Em todo lugar que Abraão ia, olhava para o chão, areia. Ele lembrava das promessas de Deus. Ele sonhava com o sonho de Deus. Mesmo na situação que ele estava. Pois bem, numa noite Deus tira Abraão para fora e diz: Abraão, olha o céu. Veja o céu, Abraão. Quantas estrelas, né, Abraão? Pois bem, sua descendência será como essas estrelas. O céu aberto do deserto mostra muitas estrelas. Eu amo ver estrelas. Não sei quem mais gosta de ver. Eu amo ver estrelas. Então, Abraão olhava para cima todas as noites e não tinha televisão, a televisão era o céu, né? Assistia o programa, tal, né? The Voice Brasil, né? Esse lado, constelação, né? Tal. E aí, toda vez que olhava para o céu, ele lembrava da promessa de Deus e se alegrava com a promessa de Deus. Toda vez que ele andava arrastando o seu chinelo naquela areia do deserto, ele lembrava: minha descendência será como esse monte de areia. Dia e noite, sonhando o sonho de Deus para a vida dele. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer, sonhar. Sonhar, uma geração que sonha os sonhos de Deus, de uma família abençoada, de negócios que vão prosperar para a glória do Senhor, porque Deus tem promessas, de evangelismo frutífero,
de discipulado que gere transformação, precisamos sonhar com o melhor. Moisés diz, saiam para fora, vão lá buscar o melhor. Quarto princípio, jamais se esqueçam da promessa de Deus. Jamais se esqueçam das promessas já recebidas de Deus. Os versos 27 e 28. Jamais esqueçam das promessas, amados. Eles falaram assim, disseram a Moisés, nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato é boa e rica, como se pode ver com as frutas. Mas, e essa palavrinha é terrível, irmãos. Mas, os que moram lá são fortes. E as cidades são muito grandes e têm muralhas. E além disso, vivem ali os descendentes dos gigantes. Promessas de bênção. E é isso que deve encher nosso coração, os sonhos de Deus. A gente nunca deve nos esquecermos das promessas de Deus. Elas têm que encher o nosso coração, dia após dia. Por quê? Porque vão vir dias difíceis. Dias que nós vamos encarar gigantes. Dias que nós não vamos ter vontade de sair da tenda. Dias de sol escaldante e de chuva forte que nos priva de evangelizar, ou de discipular, ou de visitar alguém. As frutas grandes contrapõem com as cidades fortificadas, com os descendentes dos gigantes de Enac. Tem fruta grande? Tem, mas tem gigante também. E as promessas devem ser sempre lembradas, porque elas vazam, elas apagam diante das dificuldades. Não é assim com a sua vida, pelo menos com a minha é. Eu tenho promessas de Deus na minha vida, e de repente vem dificuldades, e essas promessas parecem não ter mais a mesma intensidade, porque elas vazam, porque elas apagam. Então as promessas precisam ser sempre lembradas, dia e noite. Olhe para o céu, olhe para a terra, e se lembre das promessas de Deus. Lamentações 3:21 diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traga à memória, sempre. Uma outra versão da Message diz assim, mas há outra coisa que lembro, e ao lembrar, continua agarrado à esperança. Agarre a esperança. Se agarre à esperança. Há promessas de Deus para a sua vida. E elas vão se cumprir. Talvez você hoje está encarando gigantes. Talvez hoje você está encarando um sol terrível, que está desanimando a sua vida. Você não está vendo esperança no seu casamento, ou talvez não está vendo esperança no seu evangelismo, no seu discipulado, nos seus negócios. Se agarre à esperança. Olhe para o céu, olhe para a terra, e lembre-se das promessas que Deus tem para a sua vida. Não se esqueça. Não se esqueça, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Isso significa que você é a igreja. E o diabo, por mais astuto que ele seja, por mais bombeiro que ele seja, tentando apagar o fogo na sua vida, o inferno não prevalecerá contra a sua vida. Você tem promessa de Deus. Quinto lugar, profetize a sua vitória antes da batalha. Antes da batalha. Veja no verso 30 o que Caleb disse. O povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Caleb os fez calar. Calem a boca. E ele disse,
Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. O que Caleb fez foi profetizar antes da batalha. Aprenda a profetizar, meu irmão. A murmuração contamina o coração. Caleb manda calar a boca dos murmuradores. Porque murmuração é falta de fé. E profecia precisa de fé. A murmuração nos faz perder a bênção, porque essa foi a causa principal daquela nação inteira ficar caminhando mais 40 anos no deserto. A murmuração. Murmuração é terrível. Nos faz perder a bênção. Então a profecia prepara o coração para receber as bênçãos de Deus. Profetize sobre a sua família. Minha família é uma bênção, nós sairemos vitoriosos. Profetize sobre os seus negócios. Profetize sobre aqueles que você está evangelizando. Eu vou evangelizar e a pessoa vai ser salva e vai ser uma serva do Senhor Jesus. Profetize, fale pela palavra de Deus. Fale, abra sua boca. Antes da guerra, antes da batalha, fale. É um ato de fé. É um ato que enche o seu coração e enche o coração daquelas pessoas que estão perto de você. Sexto princípio. Tenha cuidado com os medrosos e os pessimistas. Versos 31 a 33. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente. É mais forte do que nós. Assim espalharam a notícia falsa entre os israelitas a respeito da terra que tinham espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Vimos gigantes, descendentes de Anak. Perto dele nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles parecíamos gafanhotos. Aqui estão os bombeiros. Então fuja dos medrosos e dos pessimistas. Aqui estão os bombeiros. Tenham cuidado com eles. Os bombeiros querem apagar a chama do seu coração. É o sintoma do gafanhoto, que muitas vezes invade o nosso coração e invade o coração dessas pessoas. É o senso de fraqueza. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir sair desse problema, dessa crise. Nós não vamos multiplicar nossa célula. O senso de fraqueza, o senso de inferioridade. Eles são mais fortes do que a gente. Ou seja, nós não podemos, não temos condições. São proclamadores do caos. Eles falaram assim, começaram a falar notícias falsas. Eles tinham acabado de dizer que a terra era boa, produzia muito. Agora eles estavam dizendo o seguinte: não dá nem para o pessoal que mora lá. E indo mais, tem gigantes. Tinham baixa estima. Os homens que estavam lá são muito altos, nós somos pequenos. Eles distorceram a realidade. Olha, perto deles somos gafanhotos. E eles olham para a gente como gafanhoto mesmo. Então, quando o pessimismo chega ao nosso coração, nós começamos a ter esse tipo de sentimento. Deus tem projetos para nós. A obra de Deus é assim mesmo, na vida da família, dos negócios, no evangelismo, no discipulado. É difícil mesmo. Aliás, é impossível. É impossível um casamento dar certo sem Deus no meio. É impossível alguém se converter se Deus não está no meio. É impossível
um negócio ser abençoadíssimo por Deus, não no sentido de ganhar muito e ter muito, mas no sentido de ter o que precisa para repartir para outros. É difícil, é impossível, mas quando nós trazemos Deus para dentro dessas coisas, nós somos conquistadores. Por isso precisamos cuidar com o pessimismo e com o medo. Medo não é de Deus. Lembre-se, Ele deu um espírito de poder, de ousadia para conquistarmos. Quando gera ansiedade, gera medo, vai expulsar a fé do nosso coração. E expulsando a fé do nosso coração, o resultado é o pior. Se nós continuarmos lendo números, vai ver o resultado na vida dessas pessoas que expressaram esse sentimento. 7, fuja dos murmuradores. Fuja dos murmuradores. Capítulo 14, verso 1 e 2. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou, ficaram desesperados. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se nós tivéssemos morrido no Egito ou mesmo no deserto. Veja só, os murmuradores levam a este nível. É preferível viver em vergonha e covardia de admitir retornar para o Egito do que avançar crendo nas promessas de Deus. A murmuração faz assim, faz a gente retroceder. E nós precisamos fugir dos murmuradores, ou fugir da murmuração, porque murmuração é incredulidade, é desconfiança de Deus. Quando murmuramos, estamos desconfiando se Deus realmente pode todas as coisas. É um pecado e traz suas consequências. O gafanhotismo, que é o sentimento dessas pessoas, induz a pessoa ao desespero. Entra em crise, entra em desespero, começa a fazer besteira. Casamento entra numa crise terrível, as pessoas começam a fazer coisas que não faziam. O povo chorou, gritou a noite toda. Induz a murmuração, todos murmuraram. Induz o povo à ingratidão, era melhor a gente ter morrido no Egito mesmo. Então, o fogo da murmuração se alastra rápido. E a insensatez e a impaciência começa a tomar conta de todos, família. Nós entramos em desespero, ficamos inquietos diante das tribulações, reclamamos, ofendemos, não aquietamos nosso coração para ouvir Deus mais. O negócio é retroceder, é parar algumas coisas. Então a gente tem que resistir à murmuração e aos murmuradores e animar o nosso coração com as promessas de Deus. 8, liberte a sua mente do seu passado. 14, versos 3 e 4. Por que será que Deus, o Senhor, nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra. E as nossas mulheres, os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outros líderes e vamos voltar para o Egito. Veja só, voltar significa retroceder, retomar, cair, desistir. E uma vez que a gente lança a mão do arado e olha para trás, pronto, o caos se instala na nossa vida. Estamos no reino de Deus.
E o reino de Deus, Hebreus diz, que não é olhar para trás, é seguir em frente, determinados, crendo nas promessas de Deus. Não olhe para o seu passado, não olhe o que aconteceu ontem. Há muitos casais olhando para o seu passado, é hora de olhar para frente. Há muita gente presa ao passado dos seus negócios, é hora de olhar para frente. Há muita gente temerosa de começar um GE, um grupo de evangelismo, ou fazer evangelismo, porque lá atrás não deu certo. Há muita gente com medo de submeter alguém no discipulado, que é uma das coisas mais abençoadas que existe na vida de um cristão. Eu testemunho da minha vida. Há muita gente com medo, com receio, por causa de feridas que foram feitas lá atrás, por um tipo de discipulado completamente errado. É tempo de olharmos para frente. É tempo de buscarmos as promessas de Deus. Liberte-se do seu passado. O desejo de Deus é avançarmos, é crescermos. Deus tem uma vocação, um chamado para cada um de nós. Nós não podemos tirar a mão do arado e olhar para trás. Nós precisamos seguir em frente. 9. Mantenha o coração sempre quebrantado. Mantenha o coração sempre quebrantado. Verso 5 diz: então Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. Eles se humilharam diante de Deus, não diante do povo, não perante o povo, no sentido de para o povo. Eles se humilharam diante de Deus, falaram: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia desse povo. O coração deles estavam quebrantados, e é isso que nós precisamos ter, irmãos. Para a conquista, elas precisam ser de joelhos. Por que muitos casamentos entram em crise? Porque não existe quebrantamento no meio dos casais. O casal é duro, coração duro. Um sempre tem que ganhar, um sempre tem que prevalecer. Quebrantamento, é hora de colocar as mãos juntas e o casal se ajoelhar diante do Senhor, quebrantado, para ver a manifestação da glória de Deus. Assim nos seus negócios, no evangelismo, é hora de nós ajoelharmos diante do Senhor e pedirmos um mover de Deus no evangelismo. Se nós queremos conquistar, amados, se nós queremos ganhar, prevalecer diante das lutas, precisamos ganhar isso de joelhos, quebrantarmos nosso coração diante do Senhor. E quando nós nos quebrantamos, esmagamos o gafanhoto no nosso coração. Porque o sentimento do gafanhoto é orgulho, é altivez, é atitude de superioridade. É isso que o pastor Zé Ernesto Liz leu em Provérbios 3. É resistência em prestar contas, magoado, ressentido, pessoa que acha que merece um trato diferente, desejo de controlar a situação. Irmãos, nós precisamos ser como Davi, no Salmo 51. O Senhor não rejeita um coração humilde e arrependido. O Senhor não rejeita um coração humilde e arrependido. Essa é uma verdade. Nós precisamos ter essa convicção. Moisés e Abraão perceberam que era uma luta espiritual, uma batalha espiritual. O povo estava se rebelando. O povo estava indo contra a vontade de Deus, não contra Moisés e Arão simplesmente, mas contra a vontade de Deus. Alguém dá uma fechadinha nesse canal aí? Pode eliminar os... Ah, que bom. O povo estava ali indo contra Deus.
Abraão e Moisés se ajoelharam representando aquele povo, se humilhando diante do Senhor. Um coração contrito e humilde não despreza o Senhor. Era uma guerra espiritual. E na guerra, irmãos, nós estamos na guerra, precisamos nos ajoelhar, nos quebrantar, nos derramar diante do Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso auxílio. Ele vai nos dar vitória sobre todos os nossos inimigos. E por último, confie no Senhor e tome posse das promessas de Deus. Versos 6 a 9. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa, viu? Não é o que vocês estão falando, não, é boa. E se o Senhor nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica, porque as promessas de Deus sempre são assim, irmãos. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Não tenham medo. O Senhor está com a gente. Confie no Senhor. Confie completamente no Senhor. E aí podemos tomar posse da terra. Quando temos um sentimento de gafanhoto, isso nos faz rebeldes. Isso nos faz ter medo da luta. Isso nos faz retroceder. Nós precisamos ter fé. Fé é fundamental. Coragem é indispensável. Ousadia é necessário. Calebe não desanimou, irmãos. Josué também não. E ele esperou o cumprimento dessas promessas. Daquele grupo todo que estava ali, só os dois entraram na terra. Só os dois tiveram parte na herança. 45 anos depois, a promessa se cumpre para Calebe. Ele entra. Deus cumpre a promessa para a vida dele. Ele recebe a terra. Vive com a sua família lá e é muito abençoado. Deus usa as circunstâncias nesse processo como um instrumento para nos aperfeiçoar, para nos preparar, para nos tratar. Por isso, nós precisamos confiar no Senhor. Lembre-se da Edmé Williams, disse aqui, entre a promessa e o cumprimento existe uma lacuna que muitas vezes Deus não fala. Nós não entendemos muito bem, mas precisamos confiar. E sem confiança nós não tomaremos posse. E nesse intervalo é o tempo que Deus vai trabalhando, vai aperfeiçoando, vai preparando, vai tratando a gente. E Calebe sabia disso. O tempo não iria impedir de receber a promessa. E ele recebeu de Deus a promessa. Calebe não envelheceu por dentro, como muitos de nós envelhecemos. Nós desanimamos, nós por fora às vezes temos vitalidade, mas por dentro estamos tão velhos e não temos gana mais da conquista. Mas Josué e Calebe receberam as promessas de Deus. No livro de Josué, capítulo 14, versos 10 e 11, você encontra exatamente isso. Calebe continuou e disse assim: agora veja, 45 anos que o Senhor disse que essas coisas a Moisés, isso foi um tempo em que o povo de Israel atravessou o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhem para mim, estou com 85 anos, e me sinto tão forte, como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra.
ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Verso lindo. Josué capítulo 14, os versos 10 e 11. Fala desse homem que não envelheceu por dentro. E às vezes nós somos jovens e somos velhos por dentro. Porque nós perdemos a bênção, perdemos o gosto pela luta. E quando as pessoas estão envelhecendo por dentro, elas perdem o calor, a vibração, o entusiasmo, a coragem. Irmãos, nós precisamos nos apropriar desses princípios. Deus tem bênçãos para a nossa vida ainda. Deus tem muito para a nossa vida ainda. Deus tem muito para as nossas famílias ainda, para os nossos negócios. Deus tem muito para o evangelismo e discipulado, mas nós precisamos tomar posse dessas promessas. Aqui estão alguns princípios. Vamos aplicá-los. Vamos nos levantar na ousadia do Senhor. Vamos pedir que a mesma vibração, entusiasmo, coragem que existia naquele homem, Caleb, esteja no nosso coração. E quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. É orarmos e pedirmos isso ao Espírito Santo de Deus. Quem fez isso na vida de Caleb foi o Espírito Santo de Deus. Quem faz isso na nossa vida também é o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos buscar isso, irmãos. Que nós possamos conquistar todas essas promessas que Deus já nos deu. Já está lá para nós pegarmos. Cabe a nós irmos e tomarmos de fato a posse daquilo que é nosso em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, ela nos desafia, ela nos mostra decisões que nós temos que tomar, ela nos fala de situações que ocorrem na nossa vida, estão ocorrendo na nossa vida, ou até mesmo poderão acontecer, mas Senhor, coloque esses princípios na nossa vida, nos abençoe para praticar cada um deles. Senhor, ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a vivenciar cada um deles. Dá-nos o mesmo entusiasmo, força, calor, dinamismo, coragem que existia em Caleb e em Josué. Dá-nos isso, Senhor, por uma obra do Teu Espírito Santo. Nós não queremos perder as bênçãos que o Senhor já nos deu. Não queremos, Senhor, desanimar em frente às dificuldades, em frente às lutas. O Senhor está conosco, o Senhor nos dá a vitória, o Senhor nos dará a vitória. Nós Te louvamos por tudo, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Saia vitorioso, saia cheio da presença de Deus. Amém, queridos? Boa semana, vão em paz.